Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados, amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus e começarmos nossa reunião, porque hoje tem, mais uma vez, como sempre, alimento novo do céu, pão vivo do céu. 1, 2, 3, 4, 5 pedaços de pão aqui para ministrar para a igreja. Vamos agradecer a Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por tudo e por todas as coisas. Nós declaramos a tua graça e este apostolado em nossas vidas, porque sabemos que teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja plenamente revelada aos teus filhos, aos teus escolhidos, à tua igreja, a todos aqueles que foram chamados desde antes da fundação do mundo. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia. Haja espírito de sabedoria e de revelação para a glória de Deus. Que a palavra te seja revelada em nome de Jesus, para que você tenha o pleno e perfeito entendimento espiritual. Quem pode dizer amém? Assim seja na vida de cada um que está aqui em Santo André e aos que estão ao vivo em todo lugar, reunido como igreja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Palmas ao Senhor e vamos nos alimentar com o pão do céu. Graça e paz, pode se assentar. Graça e paz aos que estão no Facebook. Estamos alguns minutos atrasados porque tivemos problemas aqui na internet, mas estamos ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus a todos que estão ao vivo aí pelo Facebook. Bíblia, papel e não pode faltar caneta, porque hoje nós temos assunto novo. Se estiver escrito, cremos. 1, 2, 3, 4, 5. Estou com 5 versões aqui. Vamos ver qual que o Espírito Santo vai nos encaminhar na ministração. Eu sempre começo com a Bíblia Vida, que é a Bíblia Thompson, que eu já uso já há 30 anos. Então, é a minha Bíblia de uso, de pregação. Eu uso a Bíblia Thompson. Por falar em Bíblia Thompson, muitos já encomendaram, já temos ali acho que umas 10, 15 Bíblias, lá não sei, já encomendada, das ovelhas que vão vir para o evento 10 e 11 de junho, MGA 30 anos de ministério. Se você deseja uma Bíblia Thompson, já coloquei nos grupos MGAs de WhatsApp e também no Facebook. Então, se você deseja encomendar, aproveita para você pegar no dia 10 e 11 de junho, no evento MGA 30 anos de ministério. Já tem várias Bíblias encomendadas, separadas. Você que já encomendou, a sua está reservada, tá? Já está reservada para você. Pastor José Davi de Brasília, MGA Brasília, já encomendou a Bíblia Thompson dele, já está lá com o nome dele, já até pagou. Esse pastor é um anjo de Deus mesmo. Nem chegou o dia, já pagou, mas amém. Glória a Deus pela sua vida, pastor José Davi, MGA Brasília, amém, amém, amém. Amém. Bíblia, papel e caneta, o tema hoje, o assunto, toda quarta-feira, às 19h30, aqui no MGA Sede, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, todas as quartas-feiras, 19h30, nós temos estudo bíblico, somente para aqueles que crêem de fato, de verdade na Bíblia, que quer crescer no entendimento, que quer aprender. Os cultos de quarta é específico, é objetivo. Os que vêm de quarta-feira são pessoas que querem crescer, que querem amadurecer no entendimento, que querem reinar em vida em excelência. Por isso temos os cultos de quarta-feira, graça e apostolado. Vamos lá? O tema hoje, entendendo 1 Coríntios 10. Hoje vai ter assunto importante aqui, hein? Como sempre, entendendo 1 Coríntios 10. Vai chegar uma hora que nós vamos ter lido a Bíblia toda, né? Mas ainda vai demorar, porque estamos ainda no apostolado. São 14 cartas do apostolado, cada carta tem vários capítulos, né? O 1 Coríntios tem 16 capítulos, então Hebreus tem 13, então leva um tempo.
Mas o importante é que toda quarta nós estamos aqui recebendo a graça apostolada. Vamos lá? Entendendo 1 Coríntios 10. Bíblia, papel e caneta. Você vai precisar de caneta e papel para anotar as revelações que você vai ouvir hoje. Tem assunto aqui que nunca ninguém te explicou. Ou talvez você já leu e não entendeu ainda. Coríntios 10 tem mistério revelado. Vamos lá? Entendendo 1 Coríntios 10, verso 1. Paulo, nosso apóstolo, vai nos ensinar. Eu trouxe aqui 5 versões de Bíblia diferentes, porque vai chegar uma hora aqui num determinado versículo, eu vou precisar ler alguns versículos em várias versões para que você amplie o seu entendimento. Entendendo 1 Coríntios 10, verso 1, Paulo fala, irmãos, está claro que ele está falando com a igreja, e é importante ter esse entendimento, tá? Quando se lê a Bíblia, você não pode pensar que Paulo está falando com ímpios, né? Ou com qualquer um. Ele está falando com a igreja, ou seja, ele está falando com quem já está em Cristo. Amém? Coríntios 10, 1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, quando ele diz pais, ele está dizendo a respeito dos hebreus judeus, tá? Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, ele está citando o Êxodo 40, e todos passaram pelo mar. Você lembra aquele mover da nuvem, né? Lembra de Êxodo 40? Quando a nuvem se movia e eles moviam também? É disso que ele está falando, tá? Olha interessante o verso 2, Coríntios 10, 2. Todos, sublinha aí, ó. Todos foram batizados em Moisés. Interessante essa forma de expressão, né? O João Batista em Mateus 3, ele apareceu, Mateus 3, 6, apareceu João Batista batizando no Rio Jordão. Então aquele era o batismo de João. Mateus 3, batismo de João. Aí Paulo recebeu a revelação da graça, Romanos 6, 3, falou sobre o batismo em Cristo. Agora aqui em Coríntios 10, Paulo fala todos, não nós, é claro, esse todos é os hebreus judeus. Quando ele fala todos foram batizados em Moisés. Você pode aí marcar na sua Bíblia, batizados em Moisés, entre aspas, né? Nós fomos batizados em Cristo, Romanos 6, 3. Mas o que ele quis dizer com batizados em Moisés? Quando ele fala batizados em Cristo, Romanos 6, 3, ele está lembrando de Romanos 5, onde ele compara o primeiro Adão, que era o marido da Eva, e o último Adão, que é Cristo. Então, ali em Romanos 5, ele fala de jurisdição. O que é jurisdição? Prefeitura do Rio de Janeiro é uma, a prefeitura de São Paulo é outra. Então, tomou uma multa em São Paulo, você não paga no Rio de Janeiro. Você tem que pagar em São Paulo. Tomou uma multa no Rio de Janeiro, você não paga em São Paulo, você paga no Rio de Janeiro. Isso aí é jurisdição. Cada cidade tem um prefeito, tem um governador, tem um vereador tal. Então, eles são responsáveis sobre aquela região. Jurisdição. Então, quando Paulo fala que nós somos batizados em Cristo, ele está se referindo ao quê? Nós estamos sob a cobertura de Cristo, pelo pacto que Deus fez pelo sangue de Jesus. Quando ele fala batizados em Moisés, não é literalmente batizado em Moisés, é só uma força de expressão. Ele está dizendo que todos estavam debaixo da cobertura de Moisés. Está claro ou não está claro? Isso significa foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando ele diz na nuvem e no mar, ele está se referindo a um mover de Deus. Aquele povo andava debaixo de um mover. Foram, entre aspas, batizados em Moisés. Ou seja, Moisés que era o líder daquele povo. Assim como Coríntios 12, 28, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolo, pode-se dizer que naquele tempo o apóstolo era o Moisés. Amém, abençoados? Está claro? Então, batizados em Moisés eram pessoas, filhos de Deus, ou o povo de Deus, que estavam debaixo da cobertura profética de Moisés. Era através de Moisés que Deus falava com o seu povo. Ficou claro? Hoje a nossa cobertura, não preciso nem dizer que não é Moisés, né? Nossa cobertura é Cristo, porque fomos batizados em Cristo. Glória a Deus. Coríntios 10, 2. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual.
Tá vendo? Então, quando diz comida espiritual, não é pão, não é... Aliás, é bom você sublinhar. Sublinha aí, ó. Comida espiritual. Daqui a pouco vamos mexer sobre esse assunto aqui, ó. Coríntios 10, 3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma, sublinha aí, bebida espiritual. Diga comida espiritual. Diga bebida espiritual. Então, se você lembrar de Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas aqui ele está dizendo, olha a interpretação e o entendimento de Paulo. Ele está dizendo, mesmo na lei, eles tinham uma comida espiritual, porque Deus é o quê? Espírito, e aquele mover era o quê? Era um mover espiritual. Então aquele mover foi chamado de comida. Amém, abençoados? Diga comigo, havia uma comida espiritual. Havia uma bebida espiritual. Na verdade, se você quiser escrever isso, na verdade, o povo de Deus é alimentado com uma comida espiritual, porque Deus é Espírito. O reino de Deus é um reino espiritual. Então você não vai comer pão, bolacha, biscoito, macarronada. Está claro ou não está claro? Mas daqui a pouco Paulo vai mexer no assunto. Na primeira ele falou, ó, eles comeram uma comida espiritual, beberam uma bebida espiritual. Versículo 4. Pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. Olha a revelação que Paulo teve. E a pedra era Cristo. Ele não disse que a pedra era Jesus. Porque Jesus não estava lá. Alô, Jesus estava lá no tempo de Moisés? Na travessia do mar, Jesus estava lá? Mas Cristo estava. Porque Cristo é o próprio Deus. Por isso que ele não falou Jesus. Então sublinha aí, ó. Diga comigo, a pedra era Cristo. Diga isso. Está claro aí a diferença de Jesus e Cristo? Está claro? Mateus capítulo 1, 18. Ali Jesus nasceu. Mas Cristo não nasce. Porque Cristo é Isaías. Isaías disse o Pai da eternidade. Pai da eternidade. Deus, alô, Deus não nasceu. Como também não morre. Jesus nasceu. E Jesus morreu. Cristo é o próprio Deus. Cristo não nasce. Cristo não morre por ser o próprio Deus. Então, olha como que Paulo enxergou. Aquele mover da nuvem era Cristo. Ou seja, era Deus. Amém, abençoado? Vale lembrar que ninguém usava essa linguagem ou expressão. Ninguém. O Paulo é o primeiro. Nunca ninguém... Olha aqui, nós estamos em 1 Coríntios 10. Se você começar em Gênesis, até aqui nunca ninguém se referiu a Cristo. Nem os profetas. Porque Cristo era um mistério oculto que foi revelado a Paulo. Até então, Jesus nasceu, ou tinha nascido já, crescido e morrido, e os profetas falaram que nasceria o Messias, mas no Antigo Testamento não chamava de Cristo. Né? Cristo é uma palavra do Novo Testamento, do Novo Pacto, que se refere a Deus. 1 Coríntios 10, verso 5. Agora Paulo começa a exemplificar, para que possa fazer comparações deles conosco. Digam comigo, a história se repete. Isso é um entendimento que você tem que ter na sua mente. Por quê? E graças a Deus que a história se repete. Dos dois lados, tá? Isaías 45, 7. Deus é o autor do bem e do mal. A história se repete dos dois lados. Por quê? Graças a Deus que ela se repete. Porque senão a Bíblia seria um livro comum. Né? Ah, eu li aqui sobre Davi. Ah, eu li aqui sobre Moisés. Olha só, Jesus. Quer dizer, ia ficar lá no passado. E a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ou na Bíblia, contém uma palavra profética, que é a linguagem de Deus. Então, Paulo, ou os profetas, usaram essa linguagem de Deus. Jeremias 18, desce na casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Interessante, né? Vamos tentar entender literalmente por um minuto. Literalmente, desce à casa do oleiro. Aí eu saio da minha casa, vou lá na oficina do seu Zé, ele está lá fazendo um vaso sobre as rodas,
Sabe o oleiro? Mexendo na argila. Aí você pensa assim, mas eu vim aqui na casa do seu Zé, eu estou vendo ele fazer uma caneca, estou vendo ele fazer um barro. Como é que Deus vai falar comigo aqui na casa do seu Zé? Na oficina do seu Zé? Porque ele disse, desce a casa do oleiro. Eu estou aqui na casa do oleiro. Mas não se entende literalmente. Se entende de um modo profético. Desce a casa do oleiro. O oleiro é Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Alô? Então, casa do oleiro, casa de oração, o oleiro é Deus. Lá te farei ouvir minhas palavras. Então, pegando esse entendimento, Coríntios 14, 23, a igreja se reúne em um local. Então, quando a igreja se reúne nesse local, que supostamente ou simbolicamente é chamado de casa de Deus, é aí que você ouve Deus falar com você. Na casa, ou seja, no lugar. O Velho Testamento, casa. 1 Coríntios 14, local. Atos 16, lugar de oração. Então, fica claro que o povo de Deus sempre se reuniu. Está claro ou não está claro? No Velho Testamento, o povo saía de longe. Não tinha metrô, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus. O povo... E eram 12 tribos. Tribo de Judá, tribo de Manassés. Então, aquelas 12 tribos, uma tá em Minas Gerais, outra tribo está no Rio de Janeiro, outra tribo está lá no Espírito Santo, outra tribo está lá em Pernambuco. E eles se reuniam para ir ouvir Moisés. Bom, como a história se repete, não é o que vai acontecer aqui dia 10 e 11 de junho? Quem pegou? Quem pegou? Não é o que vai acontecer? Está claro ou não está claro? Isso é um princípio. Isso não tem como mudar. Eu quero mudar. Não tem como mudar. Eu queria que fosse. Não, você não quer nada. Isso é um princípio. Quando vai ver, já está acontecendo assim. Não é um plano humano, não é um projeto humano. 10 e 11 de junho está vindo ovelhas de tudo quanto é lugar do Brasil. Porque não tem não é um projeto humano. É uma predestinação que está se cumprindo no povo que foi escolhido por Deus. Assim como era no Velho Testamento, é no Novo Testamento. Deus, Isaías 56, eu os levarei à minha casa de oração e ali os alegrarei. Então Deus tem um povo escolhido, existe um povo que foi predestinado por Deus, e 10 e 11 de junho, esse povo vai se reunir aqui neste lugar. É preciso entender que isso é um projeto de Deus, não é humano. Nós estamos pensando em fazer... Não, nós não estamos pensando em fazer nada. 10 e 11 de junho foi revelada essa data, porque é a data do aniversário do ministério. O ministério vai para 30 anos, 5 de junho de 1993 para 5 de junho de 2023, 30 anos. Nesses 30 anos, Deus vai nos dar um presente. O seu mover em nosso meio. Crie, por isso falei. 1 Coríntios 10, verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Nossa, verso 2. Eles foram batizados em Moisés, andaram no mover da nuvem, o mar se abriu. Você quer um mover maior que os seus olhos vê? Um mar se abrir? Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Estava indo tão bem. Verso 1, olha, eu não quero que vocês ignorem que nossos pais estavam debaixo de um mover, de uma direção profética. Foram batizados em Moisés, Deus falava com Moisés face a face, Moisés vinha e trazia a revelação. Houve um mover da nuvem, de dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo, e um dia o mar se abriu. Oh, glória! Verso 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Razão esta, porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Paulo conhecia as escrituras, hein? Ele não estava lá no dia que aconteceu isso, mas ele conhecia. Ele tinha as escrituras. Ele não tinha o Novo Testamento. Hoje nós temos o Novo Testamento. Mas ele tinha as escrituras. Já entenderam isso, né, mensageiro? Paulo tinha as escrituras. Ele sabia sobre Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Moisés, José. Paulo tinha. Por isso que ele falou para Timóteo, traz os pergaminhos. Ele tinha os livros.
As Escrituras ele tinha. O Novo Testamento seria escrito depois que ele morresse. Escreveram o Novo Testamento e chegou até nós. Então Paulo disse no verso 6, ora, é bom que você sublinha isso. Aliás, circule estas coisas. Bíblia, papel e caneta, Coríntios 10, 6, circule estas coisas. Digam, o que tem estas coisas? Aconteceram, sublinha, como exemplos. O que Paulo está dizendo em outras palavras? Que a história, está claro, ó. Eclesiastes 1, o que foi, isso é o que há de ser, o que se fez, se fará, o que aconteceu, acontecerá. Isso é Eclesiastes 1, 9. O que foi, isso é o que há de ser. Mas morreram no deserto, houve um mover, teve gente que Deus não se agradou. Verso 6, estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que Paulo está usando aqui? Em hermenêutica, em interpretação. O que ele está usando? A história deles para nos corrigir, para nos exortar. Porque Paulo sabia e entendia que a história se repete. Então, como a história se repete, não cobicemos as coisas más. A prova que a história se repete, como eles cobiçaram. O que ele está querendo dizer? Verso 6, se vocês cobiçarem as coisas más como eles cobiçarem. Verso 5, vocês podem ser espalhados pelo deserto, hein? Quem entendeu? Verso 7, não vos façais idólatras. Alô, para aí. Interessante que ele vai sempre comparar com eles. Isso que é o interessante do ensino de Paulo. Coríntios 10, verso 6. Estas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas, mas como circule eles. Então Paulo está usando eles ou usando a história deles para nos ensinar a não errar. Quem recebe? Verso 6, porque eles cobiçaram. Verso 5, e foram espalhados pelo deserto. Então, por isso, verso 6, não cobicemos. Está claro aí? Verso 7, não vos façais idólatras como alguns, circule deles. Marca aí, ó. Coríntios 10, 7. Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito, ó. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Não nos prostituamos como alguns. Verso 8, circule deles. Está claro aí que Paulo está pegando o que já tinha acontecido para nos ensinar não cair no mesmo erro deles. Quem entendeu? Está claro o objetivo de Paulo. Então, tem gente que está banalizando a Bíblia, dizendo que tudo já aconteceu, que as profecias já se cumpriram todas. Além disso ser uma falsa interpretação, um falso entendimento, o pior, isso é banalizar a palavra de Deus, o que não se pode fazer. Por quê? Porque se eu deixar isso aqui como história para o passado, então a Bíblia não serve para mim. E nem serviria para eles. Porque Paulo está usando, são 3 tempos. Presta atenção. São 3 tempos. Paulo estava usando a história deles, Moisés, Davi, Salomão, Jeremias. Paulo estava usando a história deles do passado de Paulo para corrigir aqueles que estavam nos dias de Paulo. E como Paulo já morreu e a Bíblia chegou até nós, então o mesmo Paulo usou a história deles lá atrás para corrigir quem? A igreja que somos nós. Porque assim como Paulo corrigiu a igreja há 2000 anos atrás, que era a igreja de Corinto, hoje ele corrige a nós. Se não fosse assim, não teria lógica ler a Bíblia. Ia bagunçar tudo, porque está escrito em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se não é assim, então Jesus não é o mesmo. Olha, já vai bagunçar. Está entendendo?
Está percebendo como que a Bíblia ela tem um sentido, um entendimento profético? Por isso, Eclesiastes 1, o que aconteceu se tornará a fazer. Então, já que eles... Olha o entendimento perfeito de Paulo. Já que eles erraram em suas atitudes e até pagaram com suas próprias vidas. Por isso o verso 7 começa, ó, não faça, não vos façais. Olha o verso 8, ó, não nos prostituamos. Alguém diria, por que, Paulo? Eu estou em graça, eu não perco minha salvação. Verso 5, Deus não se agradou da maior parte deles, hein? Razão esta porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Alô, só para quem está claro, hein? Está claro ou não está claro? Coríntios 10, 8, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Então quer dizer que teve gente no povo de Deus que se prostituiu? É o que Paulo está dizendo. Eu não vou voltar agora lá em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Eu não vou voltar na história. Não vai demorar muito aqui minha ministração. E vocês sabem que eles se prostituíram mesmo. Verso 7, que eles se fizeram idólatras. Vocês sabem disso. Verso 6, vocês sabem que eles cobiçaram e tiveram consequência. Verso 8, não nos prostituamos como alguns deles. Porque de repente tem gente que fala assim, ó, eu não perco minha salvação mesmo, então eu vou... Para onde você vai, irmão? Você vai para onde? Melhor você ler o verso 8 antes, hein? Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Banalizaram a palavra, não temeram a Deus e a conta chegou para eles. Agora olhem para mim. E vocês acham que eu vou pagar para ver? Sendo que eu sei que a história se repete, porque ela se repete para o lado bom e se repete para o lado mal também. Você sabia disso? Houve homens de Deus e hoje há, porque a história se repete. Receberam a unção e hoje também recebem, porque a história se repete. Falaram em línguas em Atos 2, o Espírito manifestou em Atos 10, hoje é a mesma coisa. Então a história se repete dos dois lados. Quem está entendendo? É os dois lados. Coríntios 10, 9. Olha que importante, ó. Não brinca de igrejinha não, hein? Não tentemos o Senhor. Não perco minha salvação, eu estou em graça, salvação não se perde, o diabo foi aniquilado. O que você quer dizer com isso, irmão? Que você vai pregar e ensinar a verdade para quem não conhece? Então, glória a Deus pela sua vida. Não, que já que eu entendi que não perde salvação, eu vou deitar e rolar nos inferninhos da vida, porque não perde a salvação mesmo. Você sabe que não perde. E é verdade, não perde. Então, vou usar droga até não querer mais. Teve um apóstolo que morreu de usar droga. A causa morte foi cirrose. Bebia uísque, usava droga, prostituía. Foi reprovado por Deus, pagou com a vida. Verso 9, não tentarei o Senhor. Tem mais alguém aí? Agora, cada um, você é você e eu sou eu, né, irmão? Consegue entender isso? Eu já vi gente pagando com a vida, hein? Pastor, quer dizer que eu vou morrer? Não, irmão, não estou dizendo isso aí. Eu estou dizendo que eu não vou tentar o Senhor. Está claro aí? Não tem ameaça aqui, abençoado. Não tem condenação. Tem esclarecimento. Não tem condenação. Tem exortação. Alerta. Irmão, é melhor que você não faça. Não, porque eu já entendi que não perde salvação. Irmão, é melhor que você não viva assim, na libertinagem. Gálatas 5,13. Cristo nos chamou à liberdade. Não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Entre parênteses. Só porque você não perde sua salvação. Fecha parênteses. Quem está entendendo? E não perde mesmo. Porque nem o irmão de Coríntios 5 perdeu a salvação, ainda que ele adulterou com a mulher do pai dele. Então eu vou. Espera um pouquinho. Leia o verso 5 depois. Que ele foi entregue a Satanás para a destruição da carne. Porque Deus não gostava dele? Não, por aquilo que ele fez. Quem é que está entendendo, hein? Paulo chama aquilo de imoralidade. Coríntios 5, verso 2. E houve entre vós imoralidade tal que nem os gentios fazem isso. O que, Paulo?
houve quem abusasse da mulher do seu pai. Nossa, Paulo... teve um irmão lá que fez isso. Não acredito, ele fez. Não, isso é um absurdo. Pois bem, eu estou ausente, mas como se estivesse presente, já determinei, eu e Jesus Cristo, que o tal seja entregue para o poder de Deus, para o mal, para que a carne seja destruída. Ele não está escandalizando o evangelho. Olha os vizinhos pensando mal já de toda a igreja, achando que a igreja é igual... Então, a carne tem que ser destruída, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Porque salvo sempre salvo, mas essa carne não merece viver. Está escandalizando o nome do Senhor. Quem está entendendo? Que a igreja é luz do mundo, é sal da terra. Jesus diz, mas se o sal se tornar insípido, ali já não estava nem insípido, né? O sal ali já era um veneno. Porque o irmão dentro da igreja, adulterando com a mulher do pai dele, o que não estão fazendo nos inferninhos? Se na igreja o irmão adultera com a mulher do pai, e nós estão fazendo como? É isso que Paulo está dizendo. Alô? E a conclusão de Paulo, não, ele não merece nem viver. Está louco? Eu fiquei sabendo que há entre vós, tinha acontecido várias vezes. Não, desse jeito não dá não. Senhor, eu me recuso a ser pastor dessa igreja, hein? O homem não se converte, houve pregação, fez seminário, já está em graça há tanto tempo e não se converte, está falando, não, Senhor. Não, eu já determinei, seja entregue, Senhor, dá um jeito nisso aí, Senhor. Não dá para viver desse jeito, escandalizando. Deus, tirou. Quem está entendendo? Então, Coríntios 10, verso 9. Marca na sua Bíblia. Digam todos, não tentemos o Senhor. Como alguns deles também tentaram e foram todos reinar em vida, amém? Tentaram o Senhor e aconteceu o quê? Foram mortos pelas serpentes. Ah, pastor, você acha que eu vou pular de um prédio e eu vou morrer? Está escrito no Salmo 91, pastor. Aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Isso é conversa de Satanás, hein? Eu já li isso em Mateus 4, hein? Se tu és o Filho de Deus, pula daqui de cima, aqui está escrito, aos teus anjos dará ordem. Está escrito? Tá. Digam bem forte, mas também está escrito. Capricha, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito? Tá, Salmo 91. Diga, mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ficou claro? E como se não bastasse o Mateus 4, olha o Coríntios 10, 9. Não tentemos o Senhor. O que Paulo está dizendo, hein? Não anda na carne não, irmão. Não abusa não, só porque você não perde salvação. Fica esperto, hein? Posso ouvir um amém? Não anda na libertinagem não, hein? Achando que não perde salvação, pode fazer o que quiser, pode viver de qualquer jeito. Cuidado, hein? Tem anjos, por causa do Salmo. O Salmo diz o quê? O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Ele está com você. E você está vivendo como? Então, vamos seguir para frente? Coríntios 10, 9. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. 10. Não murmureis. Pô, tem coisa mais feia que crente murmurar? Em outras palavras, reclamar da vida. Irmão, se há uma coisa que não pode haver entre nós é murmuração. Posso ouvir um amém? O que é murmurar? Reclamar. Ah, pastor, mas eu não vou reclamar. Olha a minha vida. Irmão, ao invés de reclamar, por que você não faz a confissão de fé? O Espírito Santo me ensinou um dia, em 1992. O Espírito Santo me falou assim, você não vai ter que falar, se você murmurar, você vai ter que falar, não vai? Eu falei, sim. Então, já que você vai falar, ele me disse, fala a palavra certa. Como assim, Senhor? Ao invés de você murmurar e reclamar, fala assim, há anjos em meu favor, todas as coisas colaboram para o meu bem, eu sou um abençoado. Então, já que eu vou ter que falar, ao invés de ele falou, isso, já fala o certo. Quem pegou essa? Pegou? Você não vai ter que falar com alguém? Você não vai ter que falar? Ô, seu amaldiçoado. Não fala assim. Fala, ô, abençoado. Já que você vai falar, já fala o certo. Então, quando você pegar o seu olerite, ou você ver sua conta no banco, ao invés de, nossa, você tá louco, eu não aguento mais, desse jeito... Não, irmão, não. Um dia eu puxei o extrato na minha conta, 0,29 centavos.
Dobrei o extrato, coloquei na carteira, não permiti que minha boca, quando minha mente, porque eu tinha 2 filhas para criar, era uma sexta-feira, tinha sexta, sábado, final de semana, né? O ser humano normal não come um frango, não é assim o ser humano, mas vai comer frango com 29 centavos, não dá nem para sacar. Não dava nem para sacar. Quando eu puxei o extrato, 29 centavos. Minha mente já quis, eu segurei ela. Primeiro na mente. A boca quis, eu segurei a boca. Dobrei. Saí da fila. Em tudo eu dou graças ao meu Deus. Em tudo eu dou graças. Saí da fila cantando. Ao meu Senhor, pois eu... Ô pastor, por que você falou? Porque eu lembrei que Paulo disse, em tudo dai graça, blá, 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 blá. Então, não é para murmurar. Problemas, todo mundo vai ter problemas, todo mundo tem. O meu, aquele dia, era 29 centavos. Não dava nem para sacar. Pastor, o que você fez? Sei lá o que eu fiz, irmão. Eu sei que eu estou vivo aqui, ó. Já passou. Eu não sei o que eu comi. Eu não lembro mais. Claro que eu não lembro. Eu sei que eu estou vivo. Ou seja, o problema foi resolvido. Eu não murmurei. Não reclamei da vida. O Espírito Santo me falou assim, ó. Quem disse para você que reclamar vai te ajudar em alguma coisa? Quem pegou essa, hein? Quem disse que reclamar para alguém vai te ajudar em alguma coisa? Aí o Espírito Santo me falou assim, ó. Por que você vai reclamar para alguém que não tem como te ajudar? Falei, vixe. E ele falava, então fica quieto. E eu fechava a boca, porque os olhos vê, a mente pensa, a boca quer falar. Pega um extrato, os olhos vê, a mente já pensa, a boca quer falar. Quando os olhos viu, a mente pensou, já segurei a mente, a boca quis, eu dobrei, respirei, não murmurei, não reclamei, não veio a fortaleza, dobrei o extrato, pus na carta, a fila grande atrás de mim, ninguém sabe disso. Não adiantava eu, tá louco, o Lula, hein, meu? Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o capeta, não é ninguém, irmão. 2 Coríntios 5:7, andamos por fé e não por vista. Tá claro? Dobrei o extrato. As pessoas atrás de mim, ninguém sabe da minha vida. E nem tem que saber. Dobrei, falei, vou fazer uma confissão, porque eu não posso reclamar e murmurar. Dobrei e saí. Foi tão gostoso. Em tudo eu dou graças ao meu Deus. Já passou. Não morri, não fiquei doente, não fui internado, não aconteceu nada. Olha eu vivo aqui. Moral da história. A carne queria me enganar com murmuração, com reclamação, e ficar amaldiçoando, e ajudar no quê? Pelo contrário, ia afastar os anjos de mim. Porque o Espírito Santo me falou, quer pegar essa? Quando você murmura, você está afastando os anjos de você. E quando você faz a confissão da palavra, Hebreus 4, retenha firme a sua confissão, os anjos se chegam perto de você. Eu falei, como assim, Senhor? Ele me disse, você não viu Mateus 4? Jesus citava, está escrito, também está escrito. Ele falou, veja Mateus 4, bem devagarzinho. Quando eu fui ver lá, está escrito. E aí... E chegaram os seus anjos e o serviram. Peguei! Então quer dizer que eu vou citando a palavra, os anjos... Isso, Hebreus 1,14. Você vai citando a palavra, os anjos vão chegando, quando vai ver, tudo já melhorou, tudo já está legal, eu estou vivo. Quem entendeu, hein? Quem pegou, hein? É uma vez só que fala, hein? Está gravado, depois você assiste lá. Coríntios 10, verso 10. Isso aqui é gravíssimo, hein? Isso aqui é penalidade máxima. É pular com os 2 pés na cabeça do zagueiro. Isso aqui é penalidade máxima. Olha, não murmureis, Coríntios 10, 10, porque não vai adiantar. Diga, porque não vai adiantar. Diga isso. De novo, não murmureis por quê? Porque não vai te ajudar em nada, não vai adiantar. Levanta a mão quem recebe, que não vai te adiantar em nada, não vai ajudar, irmão. Pelo contrário, vai te atrasar. O anjo está chegando 10 metros de você, você murmura, amaldiçoa, ele para. Você continua andando, ele para. De 10 metros fica 20. De 20 metros fica 300 metros. Você está só amaldiçoando, só murmurando? Está claro ou não está claro?
Lê Mateus 4 com os olhos iluminados. Jesus, está escrito, também está escrito, está escrito. E então chegaram os anjos e o serviram. Por quê, Senhor? Porque ele citou a palavra. Ele ficou firme na fé. Ele não andou por vista. Uma salva de palmas ao Espírito Santo que nos ensina essas coisas. Por favor. O ministério Graça e Apostolado é um ministério de ensino. O que eu falei? Todo culto aqui é como se fosse um seminário. Quem já percebeu isso? Por isso que aqui não é igual na Igreja Batista, que tem culto para adolescente, culto para criança, culto para os juniores, culto para o jovem, culto para a mulher. Não, irmão. A igreja é uma só. A igreja é jovem, é ancião, é mulher, é solteiro, é casado, é viúvo. A igreja é uma só. E a palavra é uma só. A revelação é uma só para todos. Quem recebe? Glória a Deus. Bem-aventurado, como nos dias de Jesus. Bem-aventurado quem anota, quem pratica no seu dia a dia, porque esses verão anjos ministrar em sua vida. Bem-aventurado, Mateus 7. Quem pratica é comparado como um homem prudente. Quem não pratica, está só ouvindo, não pratica. Aí não tem Deus que ajuda. É preciso entender isso. Por mais poderoso que Deus seja, ele não tem como. Porque existem leis espirituais, irmão. Existe o quê? Não é por causa de você ou de mim que ele vai mudar. Isso eu entendi em 1992. Não é por causa de mim ou de você que ele vai mudar suas leis. Existem leis. No Japão se fala japonês. No Brasil se fala português. Não adianta você ir no açougue e falar japonês que ninguém te entende no Brasil. Não adianta você ir na padaria amanhã falando japonês que ninguém vai te entender. Você está no Brasil. Então existem leis. No Brasil, dirige o carro do lado esquerdo. Na Inglaterra, dirige o carro do lado direito. E são leis. Mas eu não consigo acostumar. Isso é um problema seu. Na Inglaterra, dirige do lado direito. Ou você aprende ou você vai ser multado. Ou não vai dirigir, sei lá. As leis não vão mudar por causa de ninguém. O que eu falei? Diga para o seu irmão, imagina a lei de Deus. Alô, só se está claro. Você acha que Deus vai mudar a lei dele por causa de mim? Porque eu não entendo? Porque eu não vivo? Porque eu não pratico? Ficava claro. Marcos, trata de mudar aí, meu. Trata de parar de murmurar, trata de parar disso, e ao invés de falar isso, fala aquilo. Ao invés de falar, Então eu que tive que mudar, eu que tive que me adaptar. Esse negócio de confissão de fé, isso aí não tinha. Eu que tive que confessar. Eu creio, por isso eu falo, e há anjos em meu favor, todas as coisas colaboram, eu não ando por vir. Eu que tive que começar a praticar. Senão as coisas não iam acontecer, como não estavam acontecendo. Só que ao passo que eu fui me adaptando e praticando e exercendo a fé, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Tem caneta aí? Deus tem suas leis, as quais são imutáveis, irmão. Quer você entenda, quer você não entenda, quer você aceite, quer você não aceite, isso não vai mudar nada, irmão. Tem gente que não concorda, ou que não aceita, ou que não gosta que se fale em línguas. Isso não vai mudar nada, irmão. São leis de Deus. Eu quero ver você impedir que alguém fale em línguas. Eu quero ver você impedir. Isso é lei de Deus. Joel 2, derramarei do meu espírito. Isso é lei de Deus. Joel 2, derramarei do meu espírito. Atos 2, a igreja estava reunida orando, de repente o espírito manifestou, todo mundo começou a falar em língua. E aí, quem é que impede isso aí? Você não gosta, você não concorda, você não aceita, desculpa, é um problema seu. Operando Deus, quem impedirá? Como é que você vai impedir que o mundo fale em língua? Você vai sair correndo na terra e proibindo? Como que você vai fazer isso aí? São leis de Deus. 1994, eu estava pregando e tinha um irmão presbiteriano que tirava o sarro de quem falava em línguas. Fazia piadinha, dava risada, e fazia gracejo, satirizava, até que um dia o Espírito Santo pegou ele. E ele começou a falar em línguas, 2h30 falando em línguas e não parava. E mais, não só não parava, não voltava na sua língua natal, que é o português que nós falamos aqui. Irmão Cláudio. Lembra dele, pastora? Irmão Cláudio, 1994. Ó que experiência, hein? Presbiteriano, tirava o sarro, tradicional, presbiteriano tradicional. Sabe? Daquela igreja de sua mãe lá. Então, mas ele era de lá. E eu não conhecia a sua mãe, nem você que ele tem, mas eu sei que ele era de lá. Então eu sei que ele...
tirava o sarro, fazia piadinha, satirizava, até que o Espírito Santo pegou ele. E tinha acabado o culto já, nós estávamos na calçada, fechou o salão para ir embora, e ele falando em línguas e não voltava. E ele veio falar comigo. Irmão, não tem nada a ver com isso, irmão. Não sou eu. Lembra, pastora, na calçada? Não sou eu, irmão. Porque ele tinha que ir embora para casa dele, e a mulher dele, presbiteriana roxa, não ia... Você está louco? O que você está falando? Você está louco? O que está acontecendo? E ele não voltava para o português. E eu pensei comigo assim, irmão, você foi mexer que estava quieto, sabe? Foi satirizar, né? Foi fazer piadinha. Era uma quarta-feira, o Espírito Santo pegou ele, tinha acabado já o culto, fechamos o salão para ir embora, e ele na calçada, com medo de ir embora, de chegar em casa falando em línguas, porque ele não conseguia voltar para falar em português. Nem sei o que deu, porque ele foi para um lado e para o outro, deve estar falando em línguas até hoje. Sei lá. Acho que parou, né? Sei lá, não sei. Deixa eu aplaudir o Espírito Santo, que é poderoso. Então diga comigo, existem leis espirituais. Diga, as quais são imutáveis, irrevogáveis. Isso ficou claro em minha mente. Você acha que Deus vai mudar a lei por causa de mim? Porque eu não entendo, porque eu não creio, porque eu... Irmão, Deus tem mais o que fazer, irmão. Você acha que ele vai mudar a lei dele por causa de um, ou de dois, ou do mundo inteiro? Ele criou os céus e a terra, não pediu palpite para ninguém. Ele fez a água molhada. Ele pôs a água assim embaixo. Se ele quisesse colocar água em cima, eu colocava também. Quem vai falar que está errado? Ele fez um céu azul. Se ele quisesse fazer um céu preto, rosa, branco, sei lá, ele fez o que ele quis fazer. Posso ouvir um amém? Então, Deus é soberano, abençoado. Agora, é preciso ficar claro. Deus tem leis. E uma das, não é a única, hein? Deus tem leis, e uma das leis de Deus é que o justo viva pela sua fé. Se ele não viver, irmão, pode esquecer. Não adianta você ficar com raiva de Deus, não adianta falar que você vai sair da igreja, não adianta nada, ele está esperando em você. O meu justo verá da fé, Hebreus 10, 38. 39. E se ele não viver da fé, minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, quem vive da fé, coisas vão acontecer. Quem não vive da fé, não vai acontecer. Mas e aí? E aí fica assim, irmão. Não vai acontecer. A única chance que nós temos de acontecer ou de receber bênçãos divinas é somente por meio da fé. Se o médico falar que você tem uma doença e o remédio não cura, e o dinheiro não cura, ou você vai ser curado pela fé ou vai morrer. É a única chance. Aprenda a viver pela fé. Que se aparecer uma doença que o remédio não cura, o dinheiro não cura, você vai morrer. Se não, porque pela fé você ainda vai ter uma chance. Porque o dinheiro não compra, o remédio não cura. Então o plano B é viver pela fé. E como que eu sei disso? Isaías 38. Porque o Ezequias ia morrer. E pela fé, ele viveu quantos anos a mais? 15 anos. Pelo amor de Deus. Está aí, ó. Está claro ou não está claro? Esse é o plano B. O que você acha que eu vou fazer se aparecer uma doença em mim? Uma doença mortal. Igual aconteceu em Ezequias. Você acha que eu vou ficar indo para a praia, irmão? Hã? Você acha que eu vou para a praia, ficar passeando, eu ir para a praia, se aparecer uma doença, você vai morrer, eu vou morrer? Espera um pouquinho, posso até morrer, mas antes de morrer, ó, Senhor, o Ezequias não fez isso? Ele não orou? Então eu já sei o caminho, Senhor, e vamos ver o que vai, porque Senhor quer dizer que eu vou ter uma chance, né? A mulher de Marcos 5 não foi curada? O paralítico não foi curado? O leproso não foi curado? O Ezequias não foi curado? E ele não é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Então eu posso ser também. Então eu não vou para a praia, não. Eu vou orar, irmão. Aí é com você, cada um, né? Cada um. Coríntios 10, verso 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Olha, eu sou o único em graça que falo isso, Rafael. Tem uns caras por aí que falam um monte de besteira, que já criaram outras teses. Não. Se estiver escrito, eu creio.
Cadê a sua caneta? Coríntios 10, 10. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram, sublinha aí, ó, pelo anjo destruidor. Por mais burro que eu fosse ou cético, tá claro que existe um anjo o quê? Tem que falar a mensagem completa, não é? Existe um anjo não, irmão. Existe o quê? Diga, existe um anjo destruidor. A questão aqui não é se você conhece ele ou não, hein? Amém? A questão não é se você já viu ele, a questão não é se você conhece, a questão não é nada disso. A questão é que está escrito, e foi Paulo que falou, que existe um anjo destruidor. Cadê ele? Não sei, nem quero saber. Mas como que você vai se livrar dele? Verso 10, não murmureis. Por quê? Pelo que eu estou vendo Paulo falar, os que murmuraram, é só você ler o verso 10, irmão. Os que murmuraram, pereceram, por causa do quê? Agora cada um. Você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Aqui no MGA não tem interpretação, irmão. Aqui se estiver escrito, eu creio. Porque não cabe interpretação. Não, é que naquele tempo, não fala besteira, mas isso aqui é Paulo, isso aqui é apostolado. Não, que não tem mais. Então se não tem mais, então também você não é salvo pela graça. Então também não tem mais. Porque o que diz que você é salvo pela graça, diz que tem um anjo destruidor. O que diz que o diabo foi aniquilado, o que diz que você é abençoado em Cristo, o que diz que você foi reconciliado, também disse que os do passado pereceram por causa do anjo destruidor. Mas isso naquele tempo. Não, mas ele não está dizendo que foi naquele tempo. Ele está dizendo para você não fazer o que eles fizeram, para não acontecer com você o que aconteceu com eles. Não é isso que ele está falando? Ou só eu que entendo isso aí? Por isso Hebreus 12, 28. O que eu falei? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça firmemente, pela qual sirvamos a Deus, Hebreus 12, 28, com reverência e santo temor. E eu vou brincar de igrejinha, depois que eu leio Coríntios 10, 10, que existe um anjo destruidor, que muitos pereceram por causa desse anjo. Agora o interessante é que o verso 10 diz, não murmureis. E o verso 9 começa como? Como é que começa o verso 9? Não tentemos o Senhor. Quem é que ousa mudar aqui? Quem quiser mudar, é só falar mudar. Como é que você quer colocar aqui? Quer mudar o texto? Quem quer falar aqui que não é mais assim? Quem quer falar aqui que foi naquele tempo? Porque se você falar que foi naquele tempo, ao Hebreus 13, 8, hein? Jesus Cristo é o? Ontem? Hoje? Então já não vai casar, que foi para aquele tempo. Porque, como é que foi para aquele tempo se ele é o mesmo? Tá claro? Como é que foi para aquele tempo se ele é o mesmo ontem, naquele tempo? Hoje e eternamente. Então já não vai casar. Tá claro ou não tá claro? Tá claro que não tem como mexer na palavra? Não tem como mexer. Se tem alguma coisa errada, sou eu. Se tem que alguém se converter, sou eu. Se tem que alguém mudar, sou eu. A Bíblia não vai mudar. Está claro ou não está claro? Os homens criam novas igrejas, novas interpretações. Eu não conheço um pregador em graça que fala o que eu estou falando aqui. Eu não conheço um pregador em graça que fala o que eu estou falando. Só que o que eu estou falando está escrito. E por que eles não falam, hein? Por que nenhum deles fala? Está até falando que Jesus já voltou, mas não lê aqui, ó, o Coríntios 10, 10, que não pode mudar. Não tem como mudar. É apostolado. Coríntios 3, 10, Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu o fundamento. Ó, aqui, não pode mudar. Porque se for mudar aqui, vai ter que mudar um monte de coisa. E quem tem coragem de mudar? Você acha que eu sou louco de mudar? E eu vou mudar, eu vou falar o quê? Que não é assim? Ou o que eu não... Não tem, irmão. Se tiver escrito. Então, verso 9. Verso 9, não tente o Senhor. Verso 10, não murmure. Posso ouvir um amém? Pode mudar, não. Essa é a diferença do MGA até para esses lugares que também pregam a graça.
Ou um pouco da graça, né? Porque agora já não prega mais a graça. Já não fala que é salvo pela graça, já não fala que você é um abençoado, agora mudaram o foco. Então, essa é a diferença do MGA. Aqui, não é ser radical, é ser convicto. Se estiver escrito, eu creio. Verso 11. Agora o verso 11, Paulo deixa claro. Coloca o dedo em Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu, sublinha, como exemplos. Sublinha aí, ó, Coríntios 10, 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo. Você trouxe caneta? Circule, ó, estas coisas. Coríntios 10, 11, circula. Estas coisas estão escritas, sublinha, para aviso. Aviso de quem? Nossa, é mais claro que isso, não tem como, né? Hã? Ah, mas Paulo estava falando com eles. E eles eram quem? Eles eram a igreja. E nós somos o quê? Então, aquele que disse, pela graça sois salvos, para eles, é o mesmo que diz para nós, pela graça sois salvos. E aquele que disse para eles, não tentemos o Senhor, não murmureis, aquele que disse para eles é o mesmo que diz para nós. Porque o apostolado é um só para todos, para a igreja. Eu posso ouvir um amém? Está aí. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Amém, abençoado? Essa frase é minha. Essa frase é do MGA. Teve um pastor que falou assim, ô pastor, eu não posso usar essa frase. Ele falou, irmão, Deus falou com você alguma coisa? Deus fala com você? Não fala com você? Isso aqui é uma revelação do ministério Graça Apostolado. Você não pode chegar na Assembleia de Deus e falar a graça como ela é. Nem graça prega lá. Você não pode chegar na Igreja Batista e falar o apostolado como tem que ser. Nem o apostolado deles não conhece. Então, a frase, a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser, é do MGA. É do Ministério Graça Apostolado. Se Deus fala com vocês, então que Deus te dê revelação e você fale o que Ele te revelou. Posso ouvir um amém? Quem está me entendendo, hein? Teve um pastor cara de pau, né? Pastor cara de pau. Pegou a minha apostila, lá em Itanhaém, no litoral. Pegou a minha apostila, cara de pau, pastor, hein? Sabe se ele não é cara de pau? Ele pegou a minha apostila, colocou um borrão em cima do endereço aqui e pôs o endereço deles. E como se não bastasse, tirou o meu nome, pôs um borrão e pôs o nome dele. Aí eu lembrei da música, daquele sambinha, né? Cara de pau, ô pastor, cara de pau. Ô pastor, aí não vale, pastor. Paulo disse para Timóteo, o soldado, se não lutar legitimamente, ele não é coroado. Quem entendeu? Eu não posso pegar o hino do Brasil, ouviram do Ipiranga, e colocar lá, Marcos Gomes. Eu posso fazer isso? Nunca eu não posso. Fora o processo que dá. Eu não vou processar, eu dei um, né? Ô pastor, não pode fazer isso, né, pastor? Feio, né, pastor? Se você não consegue ir na fonte direto, submeta-se ao apostolado. Não é isso que Paulo ensina? Agora, pegar a minha apostila, tira o endereço da igreja e coloca o seu endereço. E o pior, tirou o meu nome do autor e colocou o seu nome, pastor. Eu não vou nem falar que você é da Igreja Cristo Vive do apóstolo Miguel Ângelo, hein? Não vou nem falar isso aí, mano. Bom, Coríntios 10, versículo 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, não tem como mudar. A Bíblia é o que está escrito. Verso 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, não, pastor, eu perco minha salvação porque eu estou em graça. Está em pé, não está em pé? Cuida para que não caia. Olha, o que eu já conheci, sem ameaça, sem jogar carapuça, mas eu já conheci pastores que caíram, pastoras que caíram, já conheci músicos que caíram,
Já conheci cantores que caíram, que cantava, não canta mais, que era músico, já não é mais, e que pregava e que não prega mais. Eu já conheci. O que você quer, pastor, uma medalha? Não, não quero nada, irmão. Só estou exortando e admoestando como Paulo ensinou a fazer. O que ele ensinou a fazer? Verso 12. Aquele que pensa estar em pé, nós não estamos firmes na graça do apostolado. Verso 9. Não tente o Senhor. Verso 12, aquele que está de pé. Verso 9, não tenta o Senhor. Verso 10, não murmura. Verso 7, não se faça idólatra. Verso 8, não se envolva com prostituição. 12, pensa que está em pé, debaixo da graça do apostolado. 7, não faça idólatra. 8, não se prostitua. 9, não tente ao Senhor. 10, não murmure. 12, cuida para que não caia. Ou seja, cair da onde? Perder a salvação? Não, abençoado, não é disso que ele está falando. Vamos traduzir igual Paulo falou, vai. 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não faça igual ao irmão de Coríntios 5. Quem entendeu? Que ele pensou o quê? Já que não perde a salvação. Você acredita que o cara teve coragem de adulterar com a mulher do pai dele? Não, você acredita nisso? Eu acho que o pai dele trabalhava das 10 às 6. Sabe esse horário? Esse horário é um perigo, hein? Das 22 às 6. Eu penso que o pai dele... Meu pai trabalhou esse horário, mas minha mãe era crente, né? Meu pai também era crente, então nunca aconteceu nada. Mas na igreja de Corinto aconteceu. Eu penso que o irmão foi trabalhar das 10 da noite às 6 da manhã. Né? Aí quando ele foi trabalhar, o cabra safado foi lá e mexeu com a mulher do pai dele. E segundo Paulo, isso aconteceu várias vezes, até que Paulo não aguentou, né, irmão? Quem está entendendo? Então, Coríntios 10, 12. Aquele que pensa estar em pé, firme na graça, no apostolado, glória a Deus pelas suas vidas, anjos em seu favor. Hebreus 10, 25, não deixa de congregar. Coríntios 15, 58, seja firme e constante. 12. Cuida para que continue de pé. Não cair, quer dizer, continuar de pé. Posso ouvir um amém? Amém. Palmas ao Senhor que nos exorta. Do jeito que somos salvos sempre, salvos, devemos ser crentes sempre, crentes. Quem recebe? Mais palmas ao Senhor. É porque eu não estou pensando em me desviar, né? O crente não tem data de validade, né? Um dia uma pastora falou assim, eu já servi a Deus por 10 anos, agora o quê? Você vai se aposentar? Você vai parar de ser crente? Não existe, né, irmão? Crente não pode ter data de validade. Eu posso ouvir um amém? Crente não pode ter data de validade. Eu tenho uma pregação no YouTube. Você vai ser crente até quando vai ser crente, irmão? O Paulo falou, combati o... Eu quero falar isso aí, mas não é hoje que eu quero falar, não. Tá? Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Estou firme, hein? Estou debaixo da graça, estou debaixo do apostolado. Agora a coroa da justiça está separada. Mas eu estou firme, hein? Estou velhinho e tal, mas estou debaixo da graça. Eu não parei, não, hein? Eu não voltei para o saravá, não, hein? Eu não voltei para o mundão, não, hein? Combati o bom combate, não dá mais que 90%. Acabei a carreira, firme em Cristo, guardei a fé. Esse é o seu propósito também? Eu não vejo a hora de falar isso, mas eu não quero falar amanhã, mais para frente. Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Diga comigo, todas as tentações são humanas e terrenas. Diga, não há tentação espiritual. Porque numa igreja da lei eles falam o quê? Que a tentação vem de quem? Do diabo. E o Paulo está dizendo o quê? Não vem sobre vós tentação, senão espiritual. Tentação o que é? Humana. Você quer ver uma tentação humana? Eu tinha um Opala uma vez, no tempo de jovem, e tinha um casamento no sábado. E peguei meu pai e minha mãe, fomos para o casamento, num sábado. Uma chuva que você nem imagina. O que aconteceu no meio do caminho? Furou o pneu. Eu, jovem, meu pai, minha mãe, vamos anulando, né? Eu não vou mandar meu pai descer na chuva, né? E se eu não vou falar com meu pai e minha mãe? Adivinha aí quem foi que foi tocar o pneu? No sábado, mó chuva, eu bonitão, limpinho para ir para o casamento. Como é que eu posso falar? Você viu, irmão, o que o diabo fez? O que foi? Eu estava indo para o casamento sábado, tudo limpinho, cheiroso, legal.
furou o pneu no caminho, mó chuva, e eu tive que ir lá. Mas o diabo é sujo mesmo, hein, meu? Paulo está dizendo o quê? Que isso aí são coisas humanas. Não tem nada de espiritual. O pneu pode furar a qualquer momento, certo? Foi numa chuva, mas não pode ser também num sol? Não pode ser de dia, não pode ser de noite? Mas vai ser que hora? Não sei, irmão. Ah, mas eu queria que não furasse nunca. Ah, então não tenha pneu. Para não ter pneu, não tenha carro. Aí nunca vai furar. Dessa tentação humana você vai estar livre. Amém? Eu quero ver furar pneu se você não tem carro. Eu quero ver furar um pneu se você não tem carro. Mas como vou pro casamento? Pô, irmão, aí também não dá para chegar num acordo com você, né? Eu queria ir no casamento, fui de carro, furou o pneu. Tá claro ou não tá claro? Então, Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Creio, por isso eu falo, que não vos deixará. É bom você circular na sua Bíblia. Diga, Deus não deixará. Deus não vos deixará tentar acima. Furou o pneu no dia de chuva, de noite, irmão. Não achava porca, buraquinho, mas nem você nem imagina. Consegue imaginar? A roda traseira, o Opala cheio de gente, chovendo de noite, tudo molhado, no escuro. Como que eu vou ver no escuro a porca para colocar? E o macaco para colocar no lugar certo? Na chuva e de noite, e como é que eu vou achar a porca? Você acha que eu troquei o pneu em 5 minutos? Você acha que foi 5 minutos que eu troquei o pneu na chuva de noite? E para achar a porca para colocar o buraquinho que não achava? Tem que sentar para pegar o pneu, colocar o pé assim. Coríntios 10, 13. Deus não vos deixará tentar acima. O que seria acima disso, hein? Morrer alguém, né? Então, um pneu. No outro dia eu estava seco, o pneu estava arrumado, né? Eu puxei o extrato, tinha 29 centavos, não morri. O que aconteceu, pastor? Você não tinha dinheiro. Aí você fala, mas também teve um dia que eu também não tinha. Traduzindo, não é nada do outro mundo, né? Não ter dinheiro na conta, né? Para que você não pense que você é mó vítima, né, irmão? Ai, Senhor, eu não tenho dinheiro. Você acha que você é o único no mundo, irmão? No planeta Terra, você é o único que passou um momento que não teve. É isso que Deus está falando. Você acha que você é o único que está passando dificuldade? O único que tem problema? Porque o ser humano tem um problema gravíssimo. Tem caneta aí? A fortaleza é tão grande que ele sempre pensa que o problema dele é o maior que todos. Por quê? Porque talvez ele veja você dando risada, ele acha que você não tem problema. Não é assim? Talvez ele veja... eu sempre vejo ele dando risada. O pastor nunca... Vocês veem eu reclamar? Veio reclamar? O pastor não tem problema, irmão. O pastor não reclama. Teve um irmão que falou assim, pastor tem dinheiro pra caramba. Olha como que as pessoas veem, né? Não é assim, irmão. Não é assim que se interpreta as coisas, né? Não é porque eu não reclamo que eu não tenho problema. Todos têm problema. Mas o dia que eu tiver dinheiro, não vou ter... Claro que vai ter. Porque você vai comprar uma Land Rover de 1 milhão, quanto que é o IPVA dela? Aí chega no dia, você não tem dinheiro, olha o problemão aí. Quanto que é o IPVA de uma Land Rover zerinha, de 1 milhão? Tá vendo o problemão? De quem tem muito dinheiro, de repente tem naquele dia, ele não tem o dinheiro para pagar, como é que faz? E por aí vai, estou te mostrando um exemplinho bobo, né? Um exemplinho bobo, não é dinheiro, cortou o dedo, quebrou a perna. Sei lá, irmão, um dia eu não tinha leite para dar para minhas filhas, sei lá qual é o problema. O importante é você entender que não é porque a pessoa não reclama que ele não tem problema. É que eu aprendi a viver sem reclamar. Eu aprendi a viver sem murmurar. Isso não quer dizer que eu não tenho problema. Amém? Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, diga, eu creio. Circule aí, dará. Isso aqui é promessa, hein? Senhor, está escrito que o Senhor dará o escape. Você pode orar assim. Dará é promessa. Com a tentação, dará também o escape. Diga, graças a Deus. O escape às vezes não vem na hora que você quer, né, irmão? Às vezes o escape vem uma semana depois, um mês. Não sei, né? Meia hora depois, não sei. Está dizendo que dará o escape para que possais suportar.
Coisas da vida, é bom você escrever isso. Coisas da vida não se pode associar às coisas espirituais. O que eu falei? Senão você escorrega na casca de banana, quebra o pé e fica falando para os outros, olha o que o diabo fez. Não é o que os crentes da lei fazem? A irmã estava lavando louça, pôs muito detergente na esponja e socando o copo, pof, o copo quebrou, cortou a mão, saiu. Olha o que o diabo fez, o inimigo é sujo. Não, irmã, sejamos racionais. Você ficou socando o copo, enfiando a mão, o que deu no copo? Deu o quê? Deu pressão, é vidro. Se fosse de metal, não. Mas se tivesse uma rebarbinha, ia cortar também. Já viu colher que tem uma rebarbinha? Já viu isso aí? Você vai tomar uma sopa, na colher tem Você tem que jogar a colher fora, tem uma rebarbinha. Como é que você vai chupar a colher? Não tem nada a ver com o diabo, tem uma rebarbinha na colher. Ficou socando o copo de vidro, o copo deu pressão, quebrou, cortou a mão. Aí a mulher saiu falando para todo mundo que era o diabo, que o inimigo é sujo. Então diga comigo, não se pode associar coisas terrenas com as coisas espirituais. Talvez se a irmã estiver assistindo agora, ela não dá tanta pressão, não vai estourar o copo. A pastora quebrou um copo esses dias lá, mas não cortou a mão. Consegue entender que tem coisas que cabem a nós, que não tem nada a ver com Deus e nem com os anjos? Consegue entender isso? Coríntios 10, 14, o tema hoje está sendo entendendo 1 Coríntios 10. 14. Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Olha o assunto que Paulo vai entrar, hein? Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Pastor, quer dizer então que eles tinham o cálice e tal, né? O suco de vinho, o pão. Paulo falou que partia o pão. Irmão. Abre aqui em Atos capítulo 2 rapidinho. Atos 2, ó. Bem rapidinho, olha lá, já achei. Ó. Atos 2. Versículo 42. Olha a igreja aqui, ó. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo? Atos 2, 42. Ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, para aí. Atos 2 está claro que Paulo não estava aqui ainda, né? Porque Saulo apareceu em Atos 8. Atos 9 era Saulo ainda. Atos 13, Paulo. Eu estou lendo Atos 2. Então, quando diz perseveravam na doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago e João. Está claro ou não está claro? Paulo não estava aqui. Então, quer dizer que a igreja de Corinto está vindo lá de Atos 2. Quem pegou? É a única igreja que tinha. A igreja não é uma só? Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu. A igreja foi formada. Atos 1, Atos 2, Atos 10, Romanos. Quer dizer, nós estamos andando para frente. Até que chegou em nós. Então, quando Paulo disse em Coríntios 10, 16, não é o cálice de bênção que abençoamos, é a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão. Agora, por que eu falei para você sublinhar aqui no versículo 3? Olha a mensagem subliminar que Paulo deixou. Te lembrando que faz parte do contexto. Coríntios 10, 3. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Verso 16. E eles partindo o pão. E Paulo tinha dito de um modo profético subliminar que a comida é uma comida. 16. E eles estavam o quê? Partindo o pão. Por quê? Estava vindo lá de Atos 2, 42. Quem entendeu? Por isso, Coríntios 11, que vai ser a próxima ministração, Paulo começa dizendo o quê? Nisto que vou falar, não vos louvo. Por que não vos louvo? Vocês estão fazendo coisas que não é para fazer. Ou ainda, ou não mais.
Mas vocês estão fazendo? Estamos. Então, nisso que eu vou falar, nisso que eu vou dizer, não vos louvo. Quem pegou? Por que não vos louvo? Coríntios 10, 3. Olha a dica. A comida era espiritual. 4. O que eles bebiam era uma bebida espiritual. Uma Coríntios 10, 16, ô Regina, já estavam comendo e bebendo. Já não está fora? Quem está entendendo? Alô, é fácil para quem está debaixo do apostolado, né? Nós vemos com outros olhos, né? Coríntios 10, 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Para aí. Próximo culto, cada um traz uma faca, tá? Digam, por quê, pastor? É porque nós somos um só pão. Então vamos começar a cortar o pão. Se nós somos o pão, vamos nos cortar? Então não se entende de um modo literal. Tá claro aí? Como é que se entende então? 16. Ó, vocês estão comendo e bebendo. 17. Nós somos o pão. 3. Comida espiritual. 4. Bebida espiritual. 17. Nós somos o pão. Um só corpo. 3. Se a comida é espiritual. 4. Bebida espiritual. 16. Por que esse cálice aqui? E por que parte o pão? 3. Se nós somos a comida espiritual. 4. E a bebida espiritual. Quem está entendendo? Romanos 14, 17. Se o reino de Deus não é comida nem bebida. Coríntios 10, 17. Nós somos o pão. Você vai começar a cortar os crentes? Só quem está entendendo. Isso é revelação. Só quem tem olhos iluminados para entender. Revelação que está oculta na letra. Por isso, Coríntios, o que eu li? Coríntios 2, lá que Paulo falava, versos 6 e 7. Falamos, sabedoria de Deus oculta em mistério. Olha aqui, a sabedoria oculta em mistério. Mas o batista é batista há 100 anos, não consegue enxergar isso? O assembleano tem Bíblia já há 110 anos, não consegue enxergar? Você quer mais estudioso da Bíblia que testemunho de Jeová e não consegue enxergar isso aqui? Por quê? Porque nós falamos a sabedoria de Deus oculta em... Olha lá, oculto em mistério 16. Ó. Não é o cálice de bênção que abençoamos a comunhão do sangue de Cristo? Alguém falou, é. E não é o pão que partimos a comunhão do corpo de Cristo? Alguém falou, é. Aí ele disse, então, porque nós sendo muitos somos um só pão. Tem gente que não pega. Tem gente que não pega, eu não posso fazer nada. Quem dá a revelação é Deus. Nós somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Era para alguém falar para o outro, ô irmão, então por que estamos cortando esse pão aqui? Porque esse pão aqui não tem nada a ver com Cristo. Era para alguém falar, ô irmão, você está entendendo, Paulo? Estou. Olha o verso 4 que ele disse, bebida espiritual. Então o que estou fazendo com esse cálice aqui? Se a bebida é espiritual. Então só me dá um sinal quem está entendendo e aplaude o Espírito Santo que nos ensina. Coríntios 10. Aí ele começa a dar exemplo. Coríntios 10, 18. Olhem para Israel. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são participantes do altar? Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? 20. Antes digo que as coisas que os gentios... Por isso que eu trouxe outras versões. Ó. Porque nas outras versões diz pagãos. Quem são os pagãos? Efésios 2. Os estranhos, os estrangeiros. Por quê? Deuteronômio 14. Porque o povo de Deus era o povo hebreu, judeu. Nós somos gentios, ou seja, pagãos. Quem entendeu? Então, a lei não tinha nada a ver com a gente, que somos gentios. Nós somos pagãos. Por quê? Porque o povo de Deus era o povo hebreu, que se tornaram judeus. E nós somos pagãos, gentios, estranhos, estrangeiro. Então, vale te lembrar que no verso 20, quando Paulo usa a palavra gentil, não diz ao nosso respeito. Como também em Coríntios 5 ele diz gentios, mas não somos nós. Então, que gentios que é?
Os gentios ímpios, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, satanista. Não nós. Nós somos gentios cristãos. Amém? Tá claro? Nós somos gentios, mas não tem gentio ímpio. Tem gentio ímpio, assassino, matador, traficante, feiticeiro que faz feitiçaria. Não tem? Então é deles que Paulo está falando. Verso 20. As coisas que os gentios sacrificam é aos demônios que sacrificam. E não a Deus. Vamos traduzir. As coisas que os ímpios, os que não foram escolhidos, os pagãos que não foram chamados por Deus, as coisas que eles sacrificam, 20, é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E por que ele está falando de demônio? Não quero que sejais participantes. Isso aqui é uma mensagem subliminar, irmão. Na verdade, ele está falando do verso 16, do cálice e do pão. Quando no 20 ele fala, e não quero que sejais participantes, ele está dizendo, eu não quero que vocês participem. Traduzindo, eu não quero que vocês façam isso. Por quê? Verso 3, porque a comida é comida espiritual. 4, e a bebida é bebida espiritual. 16, por que vocês estão pegando esse cálice aqui, abençoando esse cálice? Por que está partindo esse pão? 17, se nós somos o pão. Só aplaude quem entendeu. O Espírito Santo. Por isso que em graça não fazemos a famosa Santa Ceia, primeiro que ela não é santa. Mateus 26, Páscoa judaica. Primeiro porque é Páscoa, não é Santa Ceia. Segundo, Êxodo 43, essa Páscoa era feita nas casas. Coríntios 11, por isso que Paulo disse, não tendes casas onde comer e beber? Por quê? Porque essa Páscoa era feita nas casas. O que o sistema fez? Trouxe para a igreja. Coríntios 11, 20. O que vocês estão comendo aqui não é ceia do Senhor. Isso é Páscoa. Porque a ceia, Romanos 14, 17, não é comida nem bebida. É espiritual. Coríntios 10, 3. Diga bem forte. E por que a comida é espiritual? Coríntios 10, 4. Diga. E por que a bebida é espiritual? Por causa de João 4, irmãos. O que Jesus falou em João 4? Que Deus é espírito. Se Deus é espírito, a comida como que vai ser? Se Deus é espírito, como vai ser a bebida? E os batistas não entenderam isso ainda. E os evangélicos não entenderam ainda. Digam por quê? Eles, como os judeus, tropeçaram na pedra. A pedra dos judeus, Jesus. A pedra dos gentios, Cristo. Tropeçaram. O João Batista apareceu fazendo uma simbologia do batismo, Mateus 3, que simbolizava morte e ressurreição. Paulo vem em Efésios 2 e fala, nós já morremos e já ressurgimos. Ou não sabeis vós todos como fomos batizados em Cristo? O Batista não enxerga. O assembleano não enxerga. A condenação cristã do Brasil não enxerga. Ninguém enxerga. Por que não consegue enxergar? Quem está entendendo? Não é lamentável isso que eu estou falando? Olha aqui, ó, Coríntios 10, 3, a comida é espiritual. Coríntios 10, 4, a bebida é espiritual. O que Paulo está fazendo? Uma comparação. Aí chega no 16, mas vocês estão abençoando ainda, desde Atos 2, 42. Partir do pão, babá. 17, mas nós somos, ao 17 aqui, ó, nós sendo muitos somos um só pão. Digam comigo, se nós somos o pão, digam, que pão que eu vou comer? Diga, qual pão que eu vou partir? Sendo que em João 6, Jesus diz o quê? Eu sou o pão vivo que desceu. Cristo é o pão. E esse pão está em nós. O que Paulo falou em Gálatas 2? Não vivo mais eu, mas o pão está em mim. Cristo está em mim. Mas para o evangélico não basta Cristo estar nele. Ele tem que comer o pedaço do pão. Senão ele não se sente santificado. Isso é andar por vista. Por quê? Porque não foram ensinados a viver pela fé em Cristo. Hebreus 10, 14. Em Cristo você está aperfeiçoado para sempre. Hebreus 10, 10. Em Cristo você está santificado de uma vez por todas.
Hebreus 9, 26, em Cristo o pecado já foi aniquilado. Quer dizer, não foram ensinados a viver em Cristo. Então, principalmente o batista, é ensinado a viver em Jesus. Tanto é que eles falam assim, nós somos discípulos de Jesus. Quem já ouviu essa frase? E isso é uma mentira, nós não somos discípulos de Jesus. Nem nós, nem ele, nem ninguém. Porque discípulo é quem andou literalmente com Jesus. Mateus, Marcos, João, Tiago, Pedro. Nem Lucas foi discípulo. Porque Lucas não era um dos 12. Está claro? Nem Paulo foi discípulo de Jesus, que Paulo veio depois. Então como é que um batista fala que nós somos discípulos de Jesus, se eles nunca andaram com Jesus igual Mateus e Marcos? Quem está entendendo? Diga, discípulo é quem andou. Nós não somos discípulos. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Diga, nós não seguimos Jesus de Nazaré. Nós estamos em Cristo, diante de Deus. Por isso que Paulo disse em Hebreus 8 que alcançou ele ministério mais excelente e tem uma superior aliança que está firmada em melhores promessas. Melhores promessas. Nós não somos discípulos de Jesus. Melhores promessas. Nós estamos em Cristo. Isso é superior aliança, abençoado. Quem tem? Não dá um gozo? Não dá um gozo? É o Espírito Santo manifesta. Eu trouxe as outras versões, nem vou precisar usar, porque o Espírito Santo já explicou. As outras versões diz pagão, né? Olha lá, essa aqui é a Peshita. Essa aqui é a Peshita. A Peshita diz assim, no verso 20, mas aquilo que os pagãos sacrificam, aos espíritos malignos os sacrificam e não a Deus. Na Peshita diz assim. Estou aqui com a Bíblia também, a ampliada, no verso 20, cadê? Vamos ver aqui. No verso 20 diz assim, o que estou dizendo é que aqueles que oferecem alimentos a esses ídolos estão unidos no sacrifício aos demônios e não a Deus. Certamente não desejo que nenhum de vocês seja participante com os demônios ao comer. Ao comerem, porque não é para comer. Está claro ou não está claro? São participantes ao comer que foi oferecida aos ídolos. Comida que foi oferecida aos ídolos. Olha a versão ampliada como ela é forte, hein? Veja o verso 21 na sua. Para terminar. Olha o verso 21 na sua. E olha o verso 21 na versão ampliada. Vocês não podem... Verso 21. Eu leio a versão ampliada, você lê a sua Bíblia Vida aí, a Thompson. 21. Vocês não podem beber do cálice à mesa do Senhor e também à mesa de Satanás. Não podem comer pão tanto à mesa do Senhor como a mesa de Satanás. Olha, a versão ampliada. A Bíblia Vida, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. O que Paulo está falando, hein? Vocês estão associando esse cálice ao Senhor. Mas, na verdade, é sacrificado a ídolos. Porque os pagãos sacrificam a ídolos. Então, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o... Por que não pode beber o cálice do Senhor, hein? Verso 4. Porque a bebida é espiritual, está claro ou não está claro? Você está vendo que roda, bate no verso 3 e 4? Coríntios 10:1. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, estavam debaixo da cobertura profética de Moisés, na nuvem e no mar, era um grande mover. Quando Moisés estava na terra, o mar se abriu, de dia a nuvem, havia um grande mover. Verso 3, todos eles comeram da mesma comida espiritual. Em outras palavras, o que vocês estão comendo esse pão aí? É isso que ele está falando. Agora que eu já li todo o texto, né? Quando você lê no comecinho, você não vê assim. Mas depois que você lê tudo, do verso 1 até o verso 21, 3, todos eles comeram da mesma comida espiritual. 16, mas vocês estão partindo pão para quê? A comida é... Verso 4, eles beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual. Bebiam da pedra que os seguia. E a pedra que eles bebiam era... E o que vocês estão bebendo esse negócio aí? Capítulo 11. Nisto que vou dizer, não vos louvo. Quem entendeu? Está claro ou não está claro, hein? E vocês que estão fazendo Santa Ceia ainda, hein? Em memória. Não, nós fazemos em memória.
Não acredito. Eu não acredito que você faz Santa Ceia em memória. Não acredito. Você já viu um convite de casamento aqui? O João e Maria vão casar. Aí de um lado tem o pai do João e a mãe da Maria. Do outro lado, não é assim, o pai e a mãe? Aí o pai do João filho, o pai, João Macedo, in memória. Quem já viu isso? Significa que o pai dele está vivo, amém, meus irmãos? Se no convite fala que o pai dele está em memória, quer dizer que o pai o quê? Morreu. Mas Jesus está? Como é que você pode fazer algo em memória de quem está vivo? Ou você não sabe que ele ressuscitou ainda? 100 anos de Batista, não sabe que Jesus ressuscitou? E está vivo. Hoje mesmo eu falei com ele. Jesus vive, Ele vive, Jesus vive. Jesus vive, Ele vive, Jesus vive. Para terminar, você que ainda faz Santa Ceia, como é que você pode fazer algo em memória de quem está vivo? Aí vão falar assim, não, mas são as 2 ordenanças que Jesus deixou. Mentira! Colossenses 2,14. Ele cancelou as ordenanças que havia e cravou na cruz. Em graça não há mais ordenança nenhuma a se cumprir. Hebreus capítulo 6. Tais ordenanças, Paulo chama de obras mortas. Então, você não pode fazer algo em memória de quem está vivo. Porque Jesus não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou. E não há mais, Colossenses 2, lê na sua Bíblia. Não há mais ordenança. Ele cancelou o escrito de dívida que havia nas suas ordenanças. Ele cravou na cruz. Não tem mais ordenança. Qual ordenança que tem? Se você olhar para o Jesus de Nazaré, havia ordenanças para os que estavam debaixo da lei. Mas Romanos 6,14, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, debaixo da graça, Colossenses 2, as ordenanças foram canceladas. Hebreus 6, quem fizer tais ordenanças, que já foram canceladas, estão vivendo de obras mortas. E isso se chama apostasia, estar afastado da fé em Cristo. Gálatas 4, separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Lamentável quem está fazendo Santa Ceia ainda, da graça tendes caído. Lamentável quem está batizando quem já foi batizado em Cristo, batizando nas águas quem já foi batizado em Cristo. Lamentável tal cegueira espiritual e falta de entendimento espiritual. Porque Coríntios 10, 3 e 4, Paulo deixa claro que a comida é espiritual e a bebida espiritual é Cristo em nós, a esperança da glória. Está claro ou não está claro? Essa é a graça e esse é o apostolado.